Olá, cooperados e produtores, olá você que nos acompanha ao vivo neste momento. Voltamos a falar aqui da AgriShow, agora dentro do nosso estúdio, o estúdio do Cicobi São Paulo, montado aqui no stand de 400 metros quadrados, dentro da AgriShow, na praça central da AgriShow. E agora vamos falar com um economista muito conhecido já do grande público, professor Alberto Borges Matias, que está aqui com a gente. Professor, muito obrigado pela presença do senhor aqui, pela participação hoje com a gente, viu? Eu que agradeço o convite, né? E meu muito obrigado a quem nos ouve e vê. Perfeito. Bom, falar um pouquinho aqui do currículo do professor, que é bastante extenso, mas nós demos uma editada aqui, né, professor? O extenso é assim, a gente vai ficando velho, vai ficando com um currículo extenso. Certo? Exatamente. Bom, professor Alberto Borges Matias, professor da FEA USP, titular aposentado em Finanças pela USP, fundador da FEA USP de Ribeirão Preto, autor de vários livros e artigos, presidente do INIPED, o Instituto de Ensino e Pesquisa em Administração, presidente do INIPED Consulting, consultor em governança e estratégia financeira. Olha aí. Perfeito, né? Você tá vendo? Faltou muita coisa, né, professor? Você tá vendo como está ficando longa essa história, certo? A família também ficou comprida, certo? Hoje nós já somos em 17. Olha, graças a Deus. Professor, vamos começar falando um pouco sobre o panorama aí do cenário econômico mundial, né? O mundo está um pouco polarizado. O que o senhor acha? Quais são as expectativas para a economia mundial nesse segundo semestre e nos próximos anos? Bem, nós estamos acompanhando historicamente uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, ela começa agora, onde você começa a ter um esquema bipolar, economicamente bipolar. De um lado o Oriente, de outro lado o Ocidente. No pós-guerra, nós tivemos unipolar durante um tempo, até acabar a União Soviética. Então os Estados Unidos determinavam os rumos do mundo inteiro. Aí era tudo parametrizado pelos Estados Unidos. O que você tem hoje? Com o crescimento forte da China, então você tem a união da China com a Rússia, a Índia se programou e montaram um bloco, né? Os BRICS, inclusive o B do Brasil, onde nós estamos aí juntos. Foi criado um novo Banco de Desenvolvimento Econômico, aliás, a presidência é do Brasil nesse momento, para fomentar o BRICS. O BRICS já começou a aceitar mais uns 10 países aí. Nós já temos a Ásia aí acompanhando, temos a Argentina acompanhando. Então, com isso, você tem dois grandes blocos e você começa a ter algumas definições. Então, uma segunda moeda surge como moeda padrão do mundo também, que é o Yuan. Então, hoje nos negócios, você começa a ter nas tesourarias a necessidade de ter uma tesouraria internacional, né? É o real, o dólar e o Yuan, tá? Para fomentar os negócios. Isso porque no bloco oriental, na China como princípio, eles estão definindo o Yuan como moeda. Então, nas operações de lá, Yuan. E aí uma notícia, né? O Brasil fez reserva em Yuan. O Banco Central brasileiro tem reserva em Yuan. Tem reserva em dólar, reserva em ouro e reserva em Yuan. Já prevendo esse mecanismo. Então, agora a gente tem que acertar a mente. É importante a gente visitar Estados Unidos nas férias, etc. Mas é importante também visitar a China, ver como a China está se desenvolvendo, conhecer mais a tecnologia, fomentar os contatos comerciais com a China, que é um enorme parceiro do nosso agronegócio, não é? E aí eu já informo também que nós estamos gerando uma nova terceira ordem mundial, que é o crescimento da Índia. O crescimento fantástico da Índia nos últimos anos vai mostrando que nessas próximas 2 décadas e meia, pode ser que ainda ultrapasse o PIB dos Estados Unidos. Então nós vamos ter 3 grandes agentes internacionais fortes. O que eu estou querendo traduzir com isso? Que é interessante na estratégia das empresas se aproximarem da Índia. A Índia é um parceiro muito próximo do Brasil há muitos anos, é um parceiro silencioso, faz investimentos fortes no Brasil, não é? E permite que o brasileiro faça fortes investimentos lá também. Então nós temos que conhecer esse novo mundo que se forma. A própria educação brasileira não está preparada para isso. Hoje, mal porcamente, os alunos estão fazendo inglês.
tá certo? Tem que também fazer uma tradução para chinês, uma aproximação com a Índia. Né? A Índia, inclusive, que deve passar em número de habitantes a China, né? Não, já passou, já né? Passou? Mês de abril, esse mês. Ah, é? Mês de abril passado, nós estamos no 1º de maio, né? De mês passado de abril já passou. A população da Índia é superior à população da China. Olha aí. Tá? Então, isto é uma verdade nova, não tem problema nenhum. Bom, como é que nós estamos vendo tudo isso? Com esse forte crescimento do bloco oriental, né, China por base, nós temos ainda crescimentos grandes. Depois do processo pandêmico da China, a China volta a crescer. Então, você tem taxas altas de crescimento. A Índia, crescimentos fortes. Agora, o Ocidente, em parte em razão da pandemia, foi emitida muita moeda, né? Moeda além da conta. E com isso a inflação subiu. Com a inflação subindo, você começa agora a ter que ter um controle da inflação, que na essência é feito ainda através de taxa de juros. Então as taxas de juros estão crescendo nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, e aqui isso leva no primeiro momento. Você tem quebra de bancos. Por que você tem quebra de bancos? Os bancos trabalham com crédito e trabalham com títulos, na grande essência. No exterior, diferente do Brasil, o Brasil assumiu já no seu ímpeto a inflação. No exterior, não. Então, você tem as prestações, você tem os títulos, os rendimentos, todos pré-fixados. Ora, o que acontece com o título de 10 anos, 20 anos do país, que foi lançado pré-fixado a uma taxa baixa e agora a taxa duplicou, triplicou? Você tem um deságio. Então, você tem perda. Os bancos estão tendo perda. Carteira de crédito é a mesma coisa. Não é? Então, com essa perda, você tem bancos quebrando. Já foram casos. Está tendo mais um caso agora. O First Republic Bank, nos Estados Unidos, está sendo absorvido pelos maiores bancos. Tem outros a caminho também. Então, a gente tem que entender essa lógica. Então, quando a gente vai fazer tesouraria internacional, nós temos que analisar o risco destes bancos. E que o brasileiro não é muito chegado a analisar risco de banco. A gente chama de risco de contraparte. Mesmo que você tenha uma contraparte de um banco, numa operação de câmbio. Às vezes é importante você analisar quem está numa das pontas. Tá? No Brasil, nós não temos tanto esse problema. O Brasil está crescendo. Este ano agora, nós vamos ter um crescimento aí na faixa de 1%. Pode ser baixo perante outros padrões, mas veja, o Brasil veio crescendo, continua crescendo. O ano que vem, 2024, nós já estamos aí, o mercado financeiro está prevendo uma taxa de 1,5%. Inflação, 6% esse ano, 4% para o ano que vem. Isto é um problema. Por que isto é um problema? Porque nós não estamos acostumados nas empresas a trabalhar com taxa de inflação de 6%, 4%. Então, a ineficiência que a gente tem internamente na empresa, que a gente conseguia passar no reajuste de preço, não vai conseguir. Então, veja, você pega um agronegócio. Esse agronegócio tem suas ineficiências próprias. Uma indústria tem suas ineficiências próprias, o comércio também. Você não vai conseguir jogar isso no reajuste de preço. Então, controladoria passa a ser uma temática substancialmente importante nesse momento no Brasil. No exterior já é, tá? No Brasil. Em termos de contas de governos, nós estávamos com um resultado primário de 1,2% do PIB, mais ou menos, e vamos ter esse ano um déficit de 1% do PIB, mais ou menos. Então, essa diferença é o que o mercado financeiro está precificando da mudança política, só isso. Tá? Isso vai ser absorvido como? Pela dívida interna. A dívida interna é alta? Não. Contrariamente ao que a imprensa divulga, a dívida interna é extremamente baixa. Então, veja, vai ficar por aí. O cenário é até positivo. O cenário é positivo. Taxa de câmbio, o mercado está prevendo uma manutenção da taxa de câmbio ao redor de 5,20. Quem sabe agora com esses ajustes mais perto, tendendo abaixo de 5, vai para algo como 5,15. Mas é essa faixa. Investimento estrangeiro no Brasil, 80 bilhões de dólares este ano. Para o ano que vem, mais 80 bilhões de dólares. Tá? Superávit comercial que a gente está assistindo, na essência, é agronegócio. Mas assim, na essência é agronegócio, mas o agronegócio precisa também fazer grandes investimentos no parque industrial. O parque industrial inerente ao agronegócio está se desenvolvendo, mas até fora. E aí, ao visitar a feira,
você nota um negócio interessante. A indústria de máquinas e equipamentos agrícolas teve um crescimento substancial. Você olha os equipamentos, olha a tecnologia que está aí apresentada, é de extrema importância. Perfeito. Então, o senhor fez falou um pouco desse cenário, né, da economia mundial, falou também da situação do Brasil, né? Gostaria que o senhor analisasse os dois cenários, né, aqui do Brasil e de fora também, relacionado à agropecuária, ao agro mesmo, né, que os nossos cooperados, quem está nos assistindo, tem esse interesse em saber. O que a gente pode esperar? Bem, os dois mercados estão crescendo, tanto o mercado internacional quanto o mercado brasileiro. Então, com isso, você tem um potencial de crescimento forte do agronegócio. E aí você tem algumas mudanças normais também, né? É o futuro sendo desenhado. Então, por exemplo, você pega a pecuária. Já estão falando da carne do futuro. A carne do futuro já está aí nos supermercados. Não é? É a produção de carne a partir de bactérias. Olha, isso muda o nosso contexto, isso com o tempo pode mudar o nosso contexto, depende em parte da demanda também. Mas o Brasil que é o maior produtor, exportador, né? É isso, então, mas pode ser penalizado, porque quem está dominando essa nova tecnologia são empresas americanas. Tá? Então a gente pode perder um espaço. Nas frutas, nós temos as frutas sendo dominadas por frutas sem sementes. E aí, você tem um comércio à parte de sementes. Quem está dominando? O mercado americano está dominando. Então a gente precisa ter atenção no domínio desses novos segmentos de mercado inerentes. É o que antigamente eu falava, por exemplo, a indústria automobilística. Se eu tenho um fornecedor de parafuso que quebre, eu vou parar. Então tem que estar atento. Então, esses novos crescimentos de tecnologia tem que ter muita atenção, porque de repente eles dão uma explosão. O caso da área de telecomunicações foi basicamente isso. Agora, telecomunicações está indo para tecnologia satelital. Nós estamos preparados para isso? Ainda não. Os caminhões vão ser controlados por satélite. Tá? Nas fazendas, a internet satelital já avançou mais, mas ela precisa avançar ainda muito mais. O controle dos equipamentos será essencialmente feito por internet satelital. Muito interessante, né? Agora vamos falar um pouquinho de cooperativismo, né? Como é que o senhor enxerga o sistema da questão do cooperativismo, das cooperativas de crédito, né? Da relação delas com a sociedade, as vantagens que existem das cooperativas de crédito em relação aos bancos tradicionais? Bom, eu vou começar falando assim, do macro para o micro, né? Em termos macro, o mercado de crédito brasileiro é pequeno para padrões internacionais. Estados Unidos, crédito sobre o PIB, 230%. Itália, mais ou menos 170%. E daí você vai ter os outros aí 130%, 120%. Brasil, 70%, 75%. O que acontece aqui? É por falta de poupança? Não. Nós temos o maior crédito compulsório do mundo. O dinheiro está represado no Banco Central, não é hilário? O Brasil precisando avançar, e nós temos já há décadas, né, esse volume de crédito depositado no Banco Central. Então, com a liberação do compulsório, o Brasil pode dobrar de tamanho no mercado de crédito. Isso de um lado. Bom, o lado do sistema. A gente está assistindo uma redução no número de agências de bancos e um aumento no número de agências de cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito crescem em 2 dígitos já tem décadas. Hoje, mais ou menos 14% do volume total do mercado. Essa estimativa ela vai para algo como 30% daqui a 20 anos. Então, a expansão é muito forte. O que nós temos de diferenças ali? Olha, eu gosto de tecnologia, mas a gente há de convir que ser atendido por tecnologia, o cooperativismo, a gente tem um atendimento diferenciado. Você trabalha o cooperado individualmente. É algo impressionante. Tá? Você faz pesquisa, tem inúmeras pesquisas indicando isso. O atendimento de cooperativas de crédito, atendimento do setor bancário. As cooperativas dão de lavada. Tá? Então, isso vai continuar. E aí,
Aí vai uma anotação. Eu acho que o cooperativismo de crédito tem que estar atento a esse futuro, a esses próximos 10 anos. A definição de limites de crédito tem que ser feita não pelo passado, pelo balanço do ano passado, coisa desse tipo. Não, tem que olhar pelo futuro. O que vai acontecer? Essa é uma primeira. Uma segunda. Quando a gente olha cliente, a gente olha o cliente. Mas nós não temos que olhar a cadeia de produção do cliente. Veja só, a cadeia de produção do cliente é enorme. Pega um produtor do agronegócio, ele compra de um monte de gente, ele vende para um monte de gente. Isso tem que ser olhado. São uma série de pessoas que são empregadas na atividade direta e indiretamente. Você tem ali a atividade municipal junto. Se toda essa engrenagem não funcionar, o produtor não vai para frente. Até porque o fornecedor pode não ter crédito suficiente para financiá-lo. O próprio produtor pode não ter crédito suficiente para financiar o seu distribuidor e assim por diante. Uma das atividades que eu fiz foi a construção de um banco em Uberlândia, que foi o do Martins, do Alair. Por quê? Para financiar o cliente, o distribuidor, porque muitas vezes você, como empresa, não tem essa capacidade de estar financiando. Então a gente precisa estar atento. O cooperativismo de crédito tem muito para crescer. Está crescendo e tem muito para crescer. Dá para ampliar as taxas de crescimento. Maravilha, ótimo. Além do que também o correntista também, que é cooperado, ele faz parte, né, da cooperativa, é diferente dos bancos tradicionais, né? Essa é a grande vantagem. Ele faz parte da cooperativa, mas só o que a gente tem aí? Nós temos assim uma dicotomia, né? Que o produtor rural, ele é produtor rural. Qual é o conhecimento dele de uma atividade financeira? Ele tem dificuldade. E a gente tem que entender isso. Então a gente tem que preparar o produtor para ser também agente do crédito. Entender esse mercado de crédito, entender as operações de crédito, entender como isso pode funcionar. Tá? Então, a base educacional de desenvolvimento, ela tem muito a ser feita. Tá? O cooperado, ele é o produtor e ele é o dono da cooperativa. Às vezes ele não tem essa noção. Então ele precisa ter a noção e precisa ter interpretação, mas ter também o conhecimento do futuro, do planejamento estratégico, que é um outro problema no Brasil. No exterior é normal a gente olhar longo prazo. No Brasil, longo prazo é 2 anos. Não pode. Veja, nos clientes que eu atuo, eu costumo trabalhar orçamento para 3 anos. O orçamento não é mais 1 ano. O orçamento é 3 anos. 3 anos passa assim que é uma maravilha. Tá? E o médio prazo é 10 anos. A China tem planejamento estratégico de 100 anos. A Alemanha de 50 anos. Nas cidades, a gente precisa desenvolver o planejamento estratégico para, no mínimo, 30 anos. Então precisa ter essa visão de futuro. É uma mudança de cultura para nós, né? É uma mudança de cultura, mas ela exige muito conhecimento sobre o futuro. Para onde as coisas estão indo. E aí você tem núcleos de pensamento de futuro que podem ser aglutinados aí nesse processo todo. Perfeito. Bom, professor, para a gente terminar, vou pedir que o senhor fale um pouco sobre o lançamento do livro A Família Empresária, né? O senhor falar um pouquinho sobre ele. Esse é o número... Quantos livros o senhor já escreveu? Deve ter uns 12 aí nessa 12. história. Como eu não tenho o que fazer na vida, fico escrevendo livro, viu? Vou te falar a verdade. Tá aí o livro aí que está saindo, tá? É o mais recente, A Família Empresária. Conta um pouquinho sobre o conteúdo. Bom, primeiro que ele vai estar sendo colocado aí nas livrarias digitais daqui a pouco. Ainda não está colocado, está discutindo com a Amazon a colocação, acho que mais um mês já está aí no mercado. Tá? Preocupação. Bom, primeiro que ele está estruturado com 30 e poucos professores também. Dificilmente você faz as coisas sozinho na vida. Tá? Então eu costumo aglutinar os professores da equipe que conhecem muito o assunto. Tá certo? Então esse é um primeiro passo. Você tem ali visões diferentes. Família empresária. O nosso cooperado, o nosso empresário, ele sempre tem uma grande dificuldade de ligar a empresa com a família. A família cobra, a empresa cobra. É um trabalho ingrato e a decisão do empresário ela é assim, muito isolada, individual. Então é um processo tenso. A gente tenta explicar tudo isso aí. Tá? Sobre diversas óticas.
e dando um enfoque também num processo de sucessão, a preparação da família. Você tem que preparar a família para que não haja um trauma de sucessão depois. Porque depois você pode ser que ninguém da família consiga te suceder. Porque o teu negócio, como um produtor rural, como uma indústria, um comércio, é um sonho teu. Você sonhou. E você não está até interessado em resultado, por incrível que pareça, né? É um sonho teu. Daquele sonho você tira todo esse resultado. Tá? Quem disse que vai ter um próximo que vai sonhar junto? Às vezes não tem. Se você não conseguiu transmitir o teu sonho. Esse é um ponto. Mas muitas vezes você tem um neto que absorve o sonho. Que vem sonhando com você e você não sabe muito bem de onde, tá certo? É interessante. Então a gente discute esses pontos nesse livro da Família Empresária. Esse é um livro para o empresário, esse é um livro para os executivos da empresa e esse é um livro para a família do empresário. Tá? Então é uma contribuição que nós estamos fazendo aí para o futuro do Brasil, preparando o Brasil para um desenvolvimento também na família. Um assunto muito importante mesmo, né? Muito interessante. Bom, professor Alberto Borges Matias, professor da USP, economista, prazer em rever o senhor depois de alguns anos aí. A pandemia nos meio isolou, mas estamos aí. Isso aí. Você sabe que, ultimamente, essas reuniões virtuais passaram a ser algo normal no calendário. Pois é. Novos tempos, né? Novos tempos. E a gente agradece muito a participação do senhor, tá? Eu que agradeço. Convidado a voltar aqui, estaremos até sexta-feira aqui. Volte aqui para a gente bater outros papos. O professor dando uma aula aqui de economia, de geopolítica. E além de tudo, aqui, ó, tem o Senhor Café aqui, que é o meu café preferido. Pronto. Tenho comprado pela internet o Senhor Café. Vamos. E mais um negócio interessante, a marca Senhor Café foi dada por membro da nossa equipe. Olha aí. Então temos história aí. Que maravilha. Por isso que você tem que voltar. E vamos de frente. Muito obrigado, professor, pela participação aqui. Grato a todos que nos viram. É isso aí. Então, portanto, voltamos daqui a pouco com mais informações, com informações da feira, com outras entrevistas interessantes, importantes. E vamos continuar aqui durante todo o dia de hoje trazendo essas informações para vocês diretamente da AgriShow 2023.